Olá, queridos, paz seja convosco. Espero que todos estejam bem. Espero que toda a família esteja bem. Espero que esse momento que nós estamos vivendo seja um momento de comunhão em família e que nós possamos a cada dia aprender cada vez mais a importância que os nossos familiares têm nas nossas vidas. Um abraço para vocês, amém? Gostaria muito de vê-los, de abraçá-los, todas as pessoas do Ministério Aliançados no Reino, mas infelizmente não tem como, então eu mando um abraço para vocês, mando um abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. Queridos, hoje Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria que você prestasse muita atenção diante daquilo que o Senhor deseja falar com você. Nós falamos na segunda-feira, nós falamos muito sobre o amor de Deus. Falamos da sua importância, falamos da sua entrega, a entrega da totalidade, mostrando para você que jamais podemos comparar o nosso amor com o amor de Deus, porque o nosso amor está muito aquém daquilo que Deus verdadeiramente é. E o que Deus deseja falar comigo e com você hoje? Falar de duas coisas: um relacionamento subjetivo e uma relação objetiva. Vou repetir: uma relação subjetiva e uma relação objetiva. Mas o que vem a ser isso? Eu vou te explicar. Mas antes de nós entrarmos na palavra, vamos orar, vamos pedir a Deus que possa falar aos nossos corações. Espírito Santo, nós buscamos diante da Tua presença o Teu entendimento e a Tua compreensão, Senhor. Ministre sobre as nossas vidas a Tua vontade neste momento. Traga sobre nós a luz ao nosso entendimento, para que toda palavra ela venha a ser agradável, Senhor, ao nosso íntimo, e que ela também possa nos confrontar quem nós somos, para nos tornarmos aqueles que o Senhor nos chamou para sermos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você puder pegar comigo aí a sua Bíblia e abrir comigo, por favor, lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você puder, chame os seus familiares para sentarem junto com você, ouvirem essa palavra, compartilhe o link com as pessoas que você acha que devem ouvir ou que Deus trouxer ao seu coração agora. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Nós vamos ler agora na Bíblia Pentecostal, que traz um significado um pouco diferente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, à igreja de Romanos, ele traz essa palavra, e essa palavra ela nos traz uma riqueza tão profunda quando meditamos e compreendemos aquilo que o apóstolo Paulo estava falando aos romanos e aquilo que ele está falando aos nossos corações. Quando nós falamos do tema de uma relação subjetiva e uma relação objetiva, eu quero que você consiga entender a partir da explicação que eu vou dar agora. Quando nós falamos da relação subjetiva, estamos falando de uma relação com interpretação pessoal. E é algo que é ligado às nossas emoções, que é ligado aos nossos sentimentos.
Quando nós falamos da relação objetiva, estamos falando de um relacionamento que retrata a realidade como verdadeiramente ela é. Não passível de emoções, mas visualizado como verdadeiramente é. Então, Deus ele não deseja que nós venhamos ter com Ele um relacionamento subjetivo. Porque se falamos que a subjetividade está relacionada à emoção, então tudo aquilo que fazemos diante do Senhor, fazemos pela emoção. E tudo que fazemos pela emoção não é sustentável. Porque da mesma forma que a emoção ela vem, da mesma maneira ela vai embora. Agora, quando nós temos uma relação em comunhão, uma relação objetiva em comunhão com Deus, nós estamos falando de uma relação que nós conhecemos quem somos. E pelo fato de conhecermos quem somos, nós nos apresentamos a Ele como verdadeiramente somos, não emocionalmente. Quando nos apresentamos a Ele como verdadeiramente somos, nós começamos a ser confrontados pela Sua palavra. Quando somos confrontados pela Sua palavra, nós começamos a enxergar as nossas falhas, começamos a enxergar os nossos delitos, começamos a ver os nossos pecados. E quando começamos a enxergar falhas, delitos e pecados, nós começamos então a ter uma atitude de transformação. É por isso que a Bíblia diz, como nós lemos, que nós devemos ter um culto racional a Deus, um culto racional objetivo, que vai me conduzir a um crescimento, a uma transformação de mente. Porque se eu tenho um culto irracional, emocional, eu não terei uma transformação mental. As minhas atitudes, elas poderão ser mudadas naquele momento ou por um período de tempo, mas eu não conseguirei sustentá-la, porque é emocional. E sendo emocional, a minha carne, ela vai dominar o meu coração. Os anseios da minha alma, e a Bíblia chama de o pecado da alma, o pecado, a vontade da carne, ela vai me dominar. E se ela me domina, então a emoção ela vai passar. E quando a emoção passa, os meus atos voltam a ser os mesmos atos que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Então é por isso que estar em Cristo não pode ser um ato subjetivo, emocional, mas precisa ser um ato objetivo. Um ato objetivo em comunhão, onde eu sei quem sou, conheço quem sou, e estou disposto a ser transformado pelo Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala lá no livro de Jeremias, capítulo 18. Fala sobre o vaso na mão do oleiro. E é interessante porque a Bíblia retrata que o oleiro, ele começou a fazer o vaso, mas quando ele percebe que o vaso não estava ficando conforme o seu anseio, a sua vontade, ele desfez o vaso e ele voltou a fazer o vaso novamente e o vaso ficou da maneira que ele queria. É a forma que Deus anseia que nós venhamos nos entregar na sua mão, de maneira completamente objetiva e em comunhão. Porque quando estamos entregues de maneira objetiva em comunhão, permitimos com que o oleiro, que é o Espírito Santo, venha nos moldar conforme Ele deseja e não conforme nós queremos. Esse é um culto racional. Quando oramos a Deus e dizemos, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Você consegue perceber que a nossa oração, ela é uma oração mais subjetiva do que uma oração objetiva? Ou seja, é uma oração emocional do que uma oração de entendimento e compreensão? Porque quando oramos falando que o Senhor poderá fazer a sua vontade na nossa vida, quando enfrentamos as nossas dificuldades, nós entramos em colapso espiritual. Entramos em uma morte espiritual. Nos distanciamos de Deus, nos distanciamos de todos, culpamos Deus de todas as coisas, não entendendo que se nós nos entregamos a Ele e se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Ele permitirá, ou melhor, Ele fará nas nossas vidas o que lhe convém e não o que nós queremos. E para ser moldado é necessário ser amassado, porque o barro, antes de se tornar um vaso, ele precisa ser amassado.
O barro, antes de se tornar um vaso, ele passa por um processo de purificação, um processo de limpeza. É necessário tirar todas as pedras, é necessário tirar todas as gramas, é necessário tirar todos os bichos mortos que estão naquele vaso, naquele barro, para que o barro, que não tinha potencial para se tornar um vaso bonito, ele passe a ter o potencial nas mãos do oleiro, porque o oleiro limpou o vaso e agora porque o oleiro limpou o barro e agora o barro poderá se tornar um vaso de excelência. Então não busque a Deus emocionalmente, mas sim com um objetivo de comunhão, com uma entrega real e absoluta. Nós estamos passando por esse momento de culto online à distância. E eu te pergunto, a distância do templo vai matar a sua fé ou ela vai fazer com que a sua fé ela venha a crescer? A distância do templo vai te distanciar do Senhor ou você está buscando estar próximo do Senhor? Você consegue entender que se a minha vida em Cristo ela estiver completamente relacionada ao templo, então neste momento você está morrendo espiritualmente. Eu não estou dizendo que nós não precisamos estar em comunhão. Atos 2,42 diz que a igreja ela perseverava na oração, no partir do pão e na comunhão. Então nós precisamos estar em comunhão. Mas esse momento que estamos vivendo revela verdadeiramente quem somos em Cristo Jesus. Revela verdadeiramente se eu sou o verdadeiro servo ou se eu sou um servo emocional. Então deixa Cristo ministrar no teu coração. Deixa o Espírito de Deus ele falar no seu íntimo, falar contigo. Olha o que diz. Fala sobre um culto racional. Ok? E a palavra racional diz o seguinte: descreve alguém que é dotado e faz uso da razão, que raciocina, pensa, que está conforme a razão. Eu sei que parece que quando nós lemos isso, eu lendo isso aqui, parece que nós devemos estar em Deus racionalmente. Quando nós falamos racionalmente, distancia do espiritual. Mas não era isso que Paulo estava querendo dizer. Não era isso que Paulo estava construindo. É por isso que nós não devemos ler a palavra de Deus através das nossas inferências. Ler a palavra de Deus através do nosso estilo de vida. Nós precisamos compreender, aprofundar na palavra para entender o seu verdadeiro significado. Olha para você ver que interessante. A palavra razão, ela vem da palavra grega logos. E a palavra logos ela é derivada de uma palavra grega que significa fundamento. Então, quando o apóstolo Paulo estava falando de um culto racional, estava falando de um culto que tem um fundamento, um culto que está estruturado, não emocionalmente, mas estruturado em Cristo. Fala de fundamento. Porque o culto racional, olha que interessante, o culto racional, ele só é verdadeiro na minha vida quando eu me entrego como sacrifício vivo, santo e agradável. E por que eu me entrego como um sacrifício vivo, santo e agradável? Porque eu entendo que a minha vida ao Senhor é um fundamento para que o propósito de Deus venha a ser estabelecido sobre essa terra, através de mim e através de você. Para que o propósito de Deus venha a ser estabelecido através de mim e de você na nossa casa, na nossa família. Deus ele precisa de alguém que busque Ele racionalmente, que se torne um fundamento sobre o fundamento. O livro de Gálatas nos diz que nenhum outro fundamento pode ser colocado a não ser o Evangelho de Cristo Jesus. O Senhor ele fala também com Pedro no livro de Mateus capítulo 16. O Senhor pergunta como eles viam a Cristo. E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei
a minha igreja. Então, por que eu estou dizendo que a razão, sendo um fundamento, ela precisa ser um fundamento alicerçada sobre o fundamento? Porque a nossa vida, ela precisa estar alicerçada em Cristo, que é a rocha viva, e a partir desse alicerce, o Senhor começará a construir o seu propósito através de mim e através de você. Gente, isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Quando nós compreendemos esse quebra-cabeça, quando entendemos essa complexidade que é o Evangelho, nós começamos então a nos enxergar quem somos em Deus. Começamos a enxergar se somos emocionais ou se somos objetivos em comunhão. E é isso que o Senhor está trazendo para você. Deixe de ser emocional para ser objetivo de comunhão. Deixe de agir pela sua própria vontade e comece a agir pela vontade do Espírito Santo. E como que eu vou conseguir agir pela vontade do Espírito Santo? Buscando no Senhor, não existe outra maneira. É nos entregando a Ele em oração, em clamor, é nos entregando a Ele em consagração constante, buscando a Sua presença, permitindo com que a Sua palavra seja impregnada na nossa alma. Ela seja ministrada sobre os nossos corações. Dar lugar ao Espírito Santo. Porque eu só sou trabalhado, quem verdadeiramente eu sou, quando eu permito ao Espírito Santo de Deus Ele trabalhar na pessoa que eu sou. Então olhe para você mesmo e se enxergue. E comece a ver se você é subjetivo ou objetivo. Se você é objetivo em comunhão, permitindo ser confrontado e mudado, glória a Deus, permaneça. Desculpa, mas se você não é, se é emocional e todas as coisas abalam a tua fé, então é hora de você crescer diante do Senhor. É hora de você deixar de ser menino e começar a se alimentar de coisas mais sólidas para crescer na graça e no conhecimento. Vamos continuar? Então, como eu disse, eu só entrego o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus quando eu compreendo que Ele é Deus. Só tem essa entrega quando eu vejo que Ele verdadeiramente é o meu Deus, independente do que esteja acontecendo. E não é só um entendimento simplesmente, mas é uma compreensão. Como assim? Entendimento e compreensão parecem estar muito ligados e parecem ser muito igual. Mas a verdade não é. Quando nós falamos de entendimento, nós falamos de algo que é superficial. Quando falamos de compreensão, estamos falando de algo aprofundado. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Eu tenho um carro e eu entendo como o meu carro funciona. Eu entendo que o meu carro precisa de um motor. Eu entendo que o meu carro ele precisa de óleo. Meu carro precisa de gasolina para se movimentar. Eu entendo que o motor do meu carro tem vários componentes, o carro em si tem vários componentes. Isso é o entendimento. Mas sabe qual é a compreensão? A compreensão é quando eu saio do nível do entendimento superficial e aprofundo dentro do motor. Eu começo a enxergar quais são os componentes que estão dentro do motor. Eu começo a ver toda a estrutura que faz com que o meu veículo ele venha a se locomover. É por isso que nós, motoristas, entendemos como o carro funciona, mas quando ele estraga eu preciso levá-lo ao mecânico, porque eu tenho entendimento, mas o mecânico tem a compreensão. E o que nós precisamos compreender é que a nossa vida em Deus, ela tem que sair do nível superficial, só do entendimento, e partir para o nível da compreensão. Porque o nível superficial do entendimento é ouvir falar, mas o nível da compreensão é conhecê-lo como verdadeiramente ele é. Quando eu conheço quem verdadeiramente o meu Deus é, a minha fé ela não é abalada em nenhuma circunstância da minha vida. A minha fé permanece firme em Deus. Tendo circunstâncias ruins ou boas, a minha fé permanece firme no Senhor.
Então a subjetividade emocional, ela me conduz em uma vida superficial. Mas a objetividade da comunhão em Deus, ela me conduz para uma vida aprofundada. Olha que maravilha! Isso é lindo, isso é maravilhoso. Para uma vida aprofundada. Então o ato de aceitar a Cristo, e se você se entregou a Cristo, é maravilhoso porque você teve um entendimento de quem Ele é. Mas agora é hora de você aprofundar. É compreensão. E como nós compreendemos? Pela palavra. Pela palavra. Nós entendemos nós compreendemos quem Ele é. Nós aprofundamos nos mistérios de Deus pela palavra. Aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando eu amo a Deus, eu busco a sua vontade. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, nos fala sobre isso. Quando eu busco a sua vontade. E quando eu busco a sua vontade, como eu busco a sua vontade? É na palavra. Eu não consigo buscar a vontade de Deus em outras coisas, é na palavra. Então, que nós possamos buscar, aprofundar no Senhor a cada dia mais, para compreender a sua perfeita vontade, a sua perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas. Amém? O Senhor deseja nos usar para manifestar a sua glória, para manifestar o seu amor. Nós não podemos ser cristãos superficiais, porque o cristão superficial, ele foge do mal. Mas aquele que está aprofundado no Evangelho, aquele que está aprofundado em Cristo Jesus, ele enfrenta o mal com sabedoria, a sabedoria que vem pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós encontramos os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, eles indo pregando a palavra de cidade a cidade, enfrentando açoites, enfrentando prisões, enfrentando todas as coisas, porque eles compreendiam, eles estavam aprofundados em Cristo Jesus. Então aprofunde-se em Cristo Jesus. O aprofundamento em Cristo, ele transforma a minha vida. Sabe por quê? Porque quando conhecemos como verdadeiramente Ele é, entendemos quem verdadeiramente nós somos. Entendemos quem verdadeiramente nós somos quando aprofundamos. Irmão, você consegue entender uma coisa? Que quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, Cristo, andando sobre essa terra, Ele estava andando como um homem e nos mostrando que nós podemos ser melhores do que nós somos hoje. Você consegue entender que Cristo, Jesus, Ele não estava vivendo na subjetividade emocional, mas Ele estava vivendo na objetividade da comunhão. Ele tinha comunhão com Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, o unigênito, como nós falamos na segunda-feira. Mesmo sendo o unigênito, Ele estava buscando viver e andar em comunhão com Deus. Comunhão e não emocionalmente. Então, Jesus, Ele me mostra e te mostra que podemos ser pessoas melhores. E quando somos pessoas melhores? Quando somos confrontados naquilo que verdadeiramente somos. Porque em nós existe a mentira, existe o engano, existe a falsidade. Em nós existem atitudes que são incoerentes com o Evangelho de Cristo. E quando que eu consigo lutar contra isso? E como que eu consigo lutar contra isso? Quando eu estou em Deus e Deus está em mim e Ele mostra a mim quem verdadeiramente sou. E as minhas atitudes começam a ser transformadas. E Deus transforma. E Deus tem transformado. E Ele deseja transformar a sua vida. Talvez você diz, eu não consigo ser o melhor pai. Você pode ser o melhor pai. Talvez você diz, eu não consigo ser o melhor esposo. Você consegue ser o melhor esposo. Talvez você diz, eu não consigo ser o melhor filho, uma melhor esposa. Você consegue ser uma melhor esposa e um melhor filho. Talvez você olhe para você mesmo e diz, eu não consigo ser uma melhor pessoa.
E eu te digo, você pode ser uma pessoa melhor. A partir do momento em que você e eu aceitarmos a objetividade da comunhão, de um relacionamento real com Deus, e permitir com que Ele venha trabalhar no nosso íntimo, de dentro para fora. Quando você permitir com que esse trabalhar do Espírito, de dentro para fora, ele comece a acontecer na tua vida, você vai conseguir lutar com o mal que talvez está te dominando. Todos nós temos um lado mal. Mas entenda, nós temos também um lado bom. A Bíblia diz que nós devemos andar pelo Espírito. E sabe o que a Bíblia diz? Gálatas 5:22 fala que os frutos do Espírito é amor, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio. Se a Bíblia diz que os frutos do Espírito é tudo isso que eu disse, então por que há esperança para o ferido? E se você está ferido, está ferindo as pessoas, há esperança para você. Em Cristo Jesus, há esperança para você. Ele pode mudar a minha vida, a sua vida, Ele muda a minha vida e Ele pode mudar a sua vida. Olha o que a palavra do Senhor nos mostra. Vocês conhecem aquela música do Zaqueu, Regis Danese? Abra comigo lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Abre comigo, por favor, vou aguardar um pouco. Olha o que diz lá. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era homem muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Então eu quero que você consiga entender aquilo que a palavra está dizendo. Não foi Zaqueu que chamou Jesus para entrar na sua casa. Foi o próprio Jesus que se ofereceu para entrar na vida de Zaqueu. Então Jesus, literalmente, é o intrometido na minha vida e na sua vida. E Ele se intromete na minha vida, na sua vida, no meu relacionamento, no seu relacionamento. Ele se intromete na minha casa e na sua casa, não é para trazer a destruição. Ele se intromete na nossa vida, Ele quer entrar na nossa casa, Ele se convida para entrar na nossa casa, para transformar a nossa realidade. Porque a minha realidade, a sua realidade, ela só vai ser transformada a partir do momento em que eu me entregar ao meu Deus, em que eu me entregar ao Senhor. Agora, pense comigo. Zaqueu, ele sabia quem era Jesus, porque ele subiu na árvore para esperar, porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. Então ele tinha entendimento de quem era Jesus. E não foi o entendimento superficial que mudou as atitudes de Zaqueu, mas foi a compreensão. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, e é interessante isso é maravilhoso. As pessoas que têm entendimento superficial nunca vão entender a compreensão de quem verdadeiramente Cristo é e de suas atitudes. Porque olha o que a Bíblia nos diz.
a Bíblia nos falou que quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, as pessoas murmuravam, dizendo que Jesus havia entrado na casa de um pecador. O entendimento superficial me torna religioso, mas a compreensão em Deus me faz amar ao próximo como a mim mesmo. Porque eu me enxergo no pecado do outro. Isso se chama empatia. Então, Zaqueu ele tinha um entendimento superficial. É por isso que ele sobe na árvore para ver Jesus. Mas a atitude de Zaqueu mexeu com o coração de Cristo. E Jesus, então, ele se convida a intrometer agora na vida de Zaqueu. E sabe o que foi maravilhoso? Zaqueu abriu as portas para Cristo. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, o Senhor se convidou para ir à casa de Zaqueu. Mas se Zaqueu tivesse dito não, ele não tinha entrado na vida de Zaqueu. Ele não tinha entrado na casa de Zaqueu. Mas como Zaqueu disse sim, o Senhor ele entrou na vida de Zaqueu e transformou a realidade de Zaqueu. Agora Zaqueu já não tinha um simples entendimento superficial. Agora já era uma comunhão objetiva. Porque agora tinha entrega. Agora tinha um relacionamento mais profundo entre Zaqueu e o Senhor. O entendimento superficial não fez Zaqueu mudar, e a Bíblia nos mostra que ele muda. Olha só o que ele disse, eu vou ler novamente para que você consiga entender. Ele disse assim: só um momento. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Não é o entendimento superficial que me faz enxergar os meus pecados e os meus delitos, mas é a compreensão profunda da pessoa de Cristo que me faz enxergar quem verdadeiramente eu sou. Enquanto Zaqueu tinha entendimento, ele cometia os seus delitos. Mas a partir do momento que ele compreendeu quem era Cristo, ele parou de cometer os seus delitos. Agora, aquilo que ele havia feito, ele começa a consertar. Quero trazer só um entendimento a vocês e nós já estamos encerrando. Entenda uma coisa. Ele não só se arrependeu do que fez, mas ele se arrependeu daquilo que ele deixou de fazer. Como assim, pastor? Não estou falando de 2 arrependimentos. Arrependimento é uma coisa só. Mas entenda que quando eu me arrependo somente do meu pecado e não me arrependo daquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu deveria fazer fica estagnado, fica parado. Zaqueu, talvez ele já havia pensado em entregar aquilo que ele possuía para os pobres. Mas pelo fato deles ter um entendimento superficial, ele não entendia o seu sentimento. Mas a partir do momento em que ele compreendeu quem era Cristo, a sua atitude mudou. Ele devolveu aquilo que ele tinha pego e defraudado as pessoas, porque ele entendeu o que era pecado. E ele não só entendeu o que era pecado, mas ele também foi fazer aquilo que ele havia deixado de fazer. Então eu e você precisamos compreender que a minha comunhão em Deus, ela não só vai trazer o arrependimento dos meus pecados, dos meus delitos e da minha negligência, mas vai trazer ao meu coração também o arrependimento daquilo que eu deveria já estar fazendo para o Senhor. Talvez você já deveria estar levando o evangelho dentro de hospital e você não está levando. Então, devido ao seu pecado, você está cego. Mas quando você se arrepende verdadeiramente do teu pecado, você volta a cumprir o propósito que Deus tinha para a tua vida. Ou seja, você começa agora a entregar o culto racional ao Senhor. Você se lembra? Que a razão, a palavra razão, ela significa logos, e logos é derivada de uma palavra que fala de fundamento, e o fundamento sobre o fundamento
O primeiro fundamento é Cristo, e nós estamos fundamentados em Cristo, e Cristo vai fundamentar a sua vontade e o seu propósito através da minha vida. Talvez o Senhor já te convidou, já te chamou, você já sentiu no teu coração a vontade de fazer trabalhos com idosos, a vontade de levar palavra dentro das escolas, levar a palavra de Deus aos presídios, levar a palavra de Deus aos enfermos, levar a palavra do Senhor, falar do amor de Cristo aos moradores de rua, levar a palavra do Senhor em lugares inusitados. E talvez você está estagnado, porque o teu pecado, ele te mutila. Certo dia, estava orando ao Senhor, o Espírito de Deus trouxe isso ao meu coração. O pecado, ele mutila. Mutila o propósito de Deus na minha vida. Mutila a vontade do Senhor na minha vida. O pecado, ele me deixa manco. O pecado, ele me deixa ferido. O pecado, ele me mata. E é por isso que uma vida subjetiva emocional não me permite ser curado. Mas uma vida objetiva, em comunhão relacional com o Espírito Santo de Deus, mostra quem eu sou, transforma os meus pensamentos e sara as minhas feridas. É o arrependimento real, é o arrependimento verdadeiro. E você se arrepende não só pelo pecado, mas se arrepende daquilo que você deixou de fazer. E aí você começa a fazer aquilo que você não tinha vontade, não tinha coragem para fazer. Porque o pecado parou de te mutilar. O pecado parou de te ferir. Porque agora você está nos braços do Pai. Está no centro da vontade de Deus. Amém, meu querido? Eu quero deixar essa palavra para você e eu espero que você consiga ter o entendimento de tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. E que o seu nível de vida em Cristo, ele saia de um nível para um nível mais elevado. Que agora você se aprofunde mais em Cristo, na sua palavra, no seu amor, e que você seja sensível ao Espírito Santo para manifestar o propósito de Deus através da tua vida. Porque se estava parado, agora não está mais. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu vou falar algo aqui, talvez isso pode repercutir de uma forma negativa, mas eu quero que você entenda com tudo aquilo que eu havia ministrado. Ok? Eu não estou falando mal de maneira nenhuma, é só um ponto de vista. Nós estamos vendo, neste momento que estamos no nosso país, as pessoas em vários prédios, e nós estamos vendo vídeo, as pessoas cantando e louvando ao Senhor. É lindo, é maravilhoso. Mas se aquela atitude, ela for uma atitude subjetiva emocional, quando tudo isso passar, o canto também vai parar. Agora, quando entendemos que é um objetivo de comunhão relacional, nós compreendemos que, ainda que tudo venha a passar, o canto, ele vai continuar. Porque as pessoas que ali estão, elas entenderam quem é Deus. Não estão buscando ao Senhor simplesmente por um momento que estão passando atualmente, mas estão buscando ao Senhor porque entenderam, compreenderam que o Senhor é Deus e que a nossa vida, o universo, está completamente nas tuas mãos. E o louvam e cantam a Ele, porque sabem que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não estou falando mal, eu só quero fazê-lo pensar. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu querido. E eu quero fazer só uma observação diante de tudo isso que nós estamos passando. Nós vamos deixar na descrição abaixo do vídeo um link onde você vai entrar e vai falar sobre a importância dos nossos cuidados dentro dos nossos lares. Porque nós estamos preocupados com o álcool em gel, estamos lavando muito bem as mãos,
mas existe também um cuidado que nós devemos ter dentro da nossa casa, na limpeza, o produto que deve ser usado, a proporção que ela deve ser diluída. Então eu peço a você que acesse, dá uma lida lá. Isso vai acrescentar na tua vida, porque o vírus, ele permanece em algumas superfícies, alguns dias ou algumas horas. E o que nós vamos colocar vai te mostrar como acabar com esse mal de uma vez por todas na tua casa. Eu quero orar por você, orar pela tua família, orar pela tua casa. Podemos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu entrego diante da tua presença cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor. Meu Deus, que haja entendimento no coração, no íntimo e compreensão de tudo aquilo que eles ouviram. Que essa palavra não seja simplesmente uma palavra, mas que seja uma semente. E que essa semente brote no coração dos seus filhos e que ela venha produzir frutos ao Senhor, meu Deus. Que haja, meu Deus, uma busca por intimidade com o Senhor. Que há, Senhor, uma busca por entrega diante da tua presença. Que nós possamos ter a mesma atitude de Zaqueu, Senhor, de abrir a nossa casa, abrir a nossa vida, para que o Senhor entre e faça morada. Porque quando compreendemos quem verdadeiramente o Senhor é e nos entregamos a Ti, nós conseguimos enxergar quem verdadeiramente nós somos, porque a Sua santidade nos constrange os nossos pecados, nos constrange quem verdadeiramente somos. Então eu lhe peço que o Senhor traga ao nosso entendimento a nossa realidade, a nossa verdade, e tire de nós toda mentira e todo engano. É hora, Senhor, de crescermos espiritualmente. É hora, Senhor, de manifestarmos o Teu reino desde as ruas até as nações. Eu entrego cada casa nas Tuas mãos, peço ao Senhor que venha cobrir cada família, venha trazer a Tua paz, a Tua comunhão, venha transformar, Senhor, venha transformar essa casa, essa família, meu Deus, aonde a contenda, que haja Tua paz, aonde a destruição, que haja construção, aonde a enfermidade, que haja cura. Eu libero essa palavra, Senhor, sobre a vida de cada família, de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Sabemos que o Senhor é atemporal. O tempo e a distância, Senhor, não te limita. Então eu libero essa palavra para todos que estão ouvindo e para todos que irão ouvir. É o que nós te pedimos neste dia, Senhor. É o que nós te clamamos e te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Fique com Deus. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe.